grita, cada vez mais autoritária e menos compreensiva. Então a criança vê aquele modelo, ela se assusta e tende a reproduzir. Então quem grita não se sente ouvido, não se sente compreendido, e uma das maiores reações, né, imediatamente a gente diz: não grita, para de gritar. E aí vai ficar aqui uma lição de casa para vocês. Tentem usar o não em vários outros momentos da sua vida. Quando você diz assim para a criança: não vai derramar o suco, hein? Conta aí no reloginho. Ela rapidamente vai derramar esse suco. Você diz para a criança: não corre, hein? E ela tende a correr. O não funciona. Então, quando você diz para a pessoa não grita, ela tem mais vontade ainda de gritar, porque o nosso cérebro não traduz a palavra não. E aí as pessoas tendem a tentar acessar o grito, tentando corrigir. Uma das coisas que me chama a atenção quando a gente fala disso, a gente teve um probleminha técnico aqui, acho que é a conexão da internet, ela caiu porque muitas vezes elas relacionam esse grito como a pessoa nervosa, estressada demais. E isso realmente prejudica muito as pessoas. E as pessoas confundem o grito com falar alto. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante da gente estar falando, né, Sônia? Porque falar alto significa que a pessoa tem uma dicção alta, ela expõe a sua vontade de uma maneira mais alta. É diferente de gritar. Eu quero que você identifique isso pra gente também. É interessante, né, Tiago? Porque a gente tem uma cultura e brasileiro tende a ter um tom de voz um pouco mais alto. E a gente tem que cuidar da nossa adequação. Qual é a nossa adequação? Nós estamos num ambiente em que eu posso falar alto? Se eu sou uma pessoa que tem uma voz com um timbre um pouco mais firme, eu também preciso tomar um certo cuidado para a forma como isso impacta a pessoa que está me ouvindo, principalmente a criança. Se a criança tiver uma certa sensibilidade, ou se ela estiver acostumada com um ambiente mais silencioso e de repente ela se depara com uma pessoa falando muito alto, isso pode assustar a criança. Então, a pessoa que fala alto, e quando a gente fala de relacionamento entre adulto e criança, essa é uma reflexão bem interessante, Tiago, porque quem é que tem que se adaptar? Quem que precisa escutar a necessidade daquela relação para que essa relação funcione? O adulto. Então, dependendo do meu tom de voz, e na maioria das vezes os homens têm um tom de voz mais forte do que as mulheres, ele precisa mediar, ele precisa calibrar esse tom de voz para não assustar a criança, para que a criança não interprete isso como um grito. E aí vai um puxãozinho de orelha, hein, Tiago? Tem gente que usa essa questão do tom de voz alto. Eu tenho o tom de voz alto como muleta para poder gritar. É verdade, isso que não pode acontecer. E uma das coisas, talvez, Sônia, que seja legal da gente trazer aqui também, é que esse grito, ele muitas vezes ele está relacionado a muitos sentimentos que essa pessoa está guardando ao longo do tempo, de muitas tarefas a serem desenvolvidas, não ser ouvida na hora que precisa. E de repente, do nada, às vezes você fala assim: nossa, do nada, mãe, você grita, do nada. E não é do nada. Existe um armazenamento de sentimentos e emoções que elas explodem em algum momento. Tô errado? Tá certíssimo. Quem grita tá pedindo socorro, né? Socorro, pelo amor de Deus, eu tô aqui, não tô dando conta. Então, essa semana aconteceu, o marido chamou a esposa de maluca, né? E isso também piora ainda mais toda a situação, porque aí que a pessoa realmente se demonstra desequilibrada, afirmando aquilo que ela está sendo acusada, mas ela estava tentando trabalhar, tentando varrer um chão, porque a criança tinha derramado um salgadinho no chão, e tentando trabalhar, tentando limpar a casa e tentando cuidar da criança. E aí, quando ele se aproximou: por que você está gritando, sua louca? E o que seria ideal que ele tivesse feito, Tiago? A gente tem também esse hábito de apontar o que está errado, mas dificilmente a gente vai buscando o que é bom fazer, né? Eu digo: gente, se você oferecer um copo d'água para a pessoa, posso te ajudar? Você quer uma água? Tira a criança de perto, olha para aquele comportamento que está declarando algo que às vezes nem a pessoa que gritou está conseguindo dizer.
O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo comigo? É porque essa emoção está tão forte, está tão massacrando ela por dentro que ela não sabe como externalizar tudo aquilo e vem em forma de grito. E aí é quando você tenta, como você falou no início, se você tenta dizer assim, não grita, não faz, é aí que ela coloca tudo para fora de uma vez só, né? Mas tem uma questão de imaturidade emocional, Thiago. Porque quando eu grito, eu acabo metendo os pés pelas mãos. Ou seja, eu não consegui fazer essa leitura de que o meu baldezinho está enchendo, de que eu estou ficando cansada com tudo isso aqui e que eu preciso acionar uma outra medida protetiva antes de explodir. Isso é falta de autoconhecimento, falta de maturidade emocional. E esse é um grande problema, porque o adulto, com este comportamento, ele está ensinando a criança a fazer a mesma coisa. Então, a gente vai construindo uma sociedade violenta quando a gente não consegue se auto-perceber e buscar recursos para que a gente não haja necessidade de chegar nesse ponto de gritar, de estressar a família, de estressar os vizinhos, de assustar as crianças por conta de um descontrole emocional. E às vezes nem sempre o adulto consegue fazer isso sozinho. Por isso que é importante o parceiro, a parceira, olhar para esse descontrole e oferecer ajuda. A gente ainda vive numa sociedade muito punitiva, que vive muito com a base da crítica e menos do amor e do acolhimento. Sabe, Sônia, que você estava falando agora, eu fiquei imaginando algumas situações, né? Porque esse identificar que está acontecendo alguma coisa de errado comigo, eu estou sobrecarregada, eu estou com uma emoção realmente muito ruim, eu estou com aquele sentimento de cansaço, de não conseguir fazer mais nada. Isso é uma questão que realmente a pessoa tem que se identificar desta forma e ela tem que, em algum momento que ela esteja mais calma, traduzir isso em palavras, em diálogo com as pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas vezes ela vai guardando e não expõe isso. Aí quando chega na hora, explode. Esse diálogo com o marido, com as pessoas que estão convivendo na casa, ele é muito importante para que realmente as pessoas entendam o que está acontecendo, que está levando essa pessoa a estar nesse estado, não é? Sim, perfeito, Thiago. Esse é um conselho brilhante, maravilhoso, mas eu vou te contar um segredinho, tá? Funciona muito na teoria, mas na prática, meu filho, rola uma coisa assim. Marido, estou de TPM, estou estressadinha. Aí, de repente, na primeira engasgada que a mulher dá, o que o marido faz? Joga na cara dela. Ah, você tá de TPM, né, minha filha? Aí, Thiago, ó, a briga tá montada. Aí então, já foi pro beleléu, tudo de volta, né? Já foi pro beleléu, tudo de volta. Há uma falta de maturidade, de compreensão entre as pessoas enorme. Nessa pandemia, então, não preciso nem te contar, né? Que as coisas estão acontecendo assim fervorosamente. Então, o que a gente precisa fazer? E a gente tem que tomar 2 cuidados, Thiago. Eu gosto muito, eu provoco muito os meus pacientes com o conceito de vitimização. Não se faça de vítima da situação. Eu vou fazer 43 anos esse ano. A essas alturas do campeonato, eu até posso dizer para as pessoas que eu estou irritadinha e que eu estou chateada. Mas vale muito a pena, de repente, eu sair de campo, deitar na minha caminha e dizer assim, tô com dor de cabeça, tô precisando ficar quietinha, do que dizer, tô de TPM, tô irritadinha e vou dar patadinha em vocês. Porque as pessoas reagem à patadinha. As pessoas, na hora, a gente simplesmente esquece da TPM, a gente devolve a patadinha. Então, aos 43 anos de idade, ou aos 30, ou aos 25, a gente precisa começar a construir o que a gente chama de blindagem emocional. Evita. Você quer evitar um conflito? Desenvolva autocontrole. O que está me irritando? O que está ruim na minha vida que eu estou precisando melhorar? Por que eu estou descontando na família as minhas frustrações com outros aspectos da minha vida? Não sei se faz sentido aí para você. Faz muito sentido, na verdade. E eu acho que todas essas questões que a gente está levantando aqui fazem parte do cotidiano das pessoas.
você falando sobre tudo isso, até eu achei bem legal você falando assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. E a gente às vezes não percebe que isso está acontecendo dentro de casa, no dia a dia. Porque também uma das coisas que eu queria que você falasse, isso se torna normal, entre aspas, né? Normal no dia a dia das pessoas. E não deveria ser assim. Porque todo mundo sai prejudicado, as crianças saem prejudicadas e os relacionamentos saem prejudicados com tudo isso, né? Deixa eu te contar um segredo, Thiago. Conta mais um. Só, deixa eu te contar um segredo. O ano passado, em junho de 2020, comparado a junho de 2019, os divórcios aumentaram 270% de acordo com o IBGE. É muita coisa. Eu tenho pacientes, advogado ficando rico nessa história de pandemia e só fazendo esses divórcios. Mas isso traz um alarme para a nossa sociedade com relação à nossa falta de maturidade emocional. Hoje, coincidentemente, é dia do psicólogo, né? E eu assisti o jornal hoje de manhã, psicologia está depois de medicina entre os cursos mais procurados para vestibular. Então, isso declara que a sociedade está valorizando mais as nossas condições emocionais, está entendendo que se você não cuida do emocional, você está perdendo família, você está perdendo oportunidade de trabalho. 80% das vagas as pessoas são demitidas por conta de questões emocionais e as pessoas estão percebendo que elas estão colocando em risco coisas muito importantes porque elas não se conhecem, porque elas não conhecem o comportamento humano e porque a gente está dando muito espaço para essa irritabilidade e para essa agressividade social. Sônia, você é a psicóloga que está no programa hoje, então quero te dar parabéns pelo Dia do Psicólogo. E em seu nome também, parabenizar todos os psicólogos que já passaram pelo nosso programa e sempre contribuem aqui junto com a gente, com a sociedade. Então, parabéns para você. Obrigada. Para mim é um presente estar aqui com vocês e poder falar da psicologia para outras pessoas. Esse é o meu papel, né? E eu espero vocês na Escola de Mães e Pais aí para aprender um pouco mais sobre relacionamento familiar. Sônia Portes, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Um beijo, até a próxima vez. Beijo, eu que agradeço. Até. Sempre muito gostoso conversar com a Sônia. Assuntos aí que fazem parte do nosso dia a dia. Como eu falei agora há pouco, tudo isso acontece na casa das pessoas e a gente não se dá conta, né? Então, quando a gente tem esses debates aqui, fazem a gente pensar um pouquinho em tudo isso, tá certo? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí que já tem assunto bem legal para vocês aqui no nosso programa. Nesse momento, imagens ao vivo do centro aqui de Cascavel, 16 graus aqui no oeste do Paraná. E daqui a pouquinho a gente está de volta no Sob Medida. Não sai daí.